Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui disponibilizando esta aula gravada para vocês, em reposição das aulas relativas ao feriado agora, né? Então, essa aula já está disponível aqui para vocês, vocês poderão assistir, e, e ela convalidará, inclusive, a presença de vocês, ok? Então, hoje nós terminaremos o assunto que nós estamos trabalhando com vocês, que é a aula de semana passada, que foi aula também assíncrona, né? A aula, ela não foi presencial, ela foi uma aula gravada. Estaremos terminando este assunto de sistema eleitoral e já entraremos também em propaganda política, ok? Também gostaria de informá-los a vocês que será disponibilizado no portal Moodle uns exercícios de fixação, um exercício de fixação, ok? Para que vocês possam fazer e entregar a nós na semana da prova. Esse exercício de fixação valerá 30 pontos, ok? Esse exercício é para ser feito de forma individual. No primeiro, para a ocasião da primeira VA, nós fizemos o exercício e foi de grupo. Isso não é mais possível agora, e isso se deveu ao fato de muitas pessoas estarem matriculando já quase que em cima da hora da prova de primeira VA. E seguindo a determinação do próprio colegiado do curso, então, os trabalhos deverão ser feitos e postado lá no portal Moodle, de forma individual, ok? Então, vocês poderão pegar as perguntas, cada pergunta daquelas que estão lá postada para vocês, ela corresponderá praticamente a uma questão da prova, tal qual foi a da primeira VA, ok? Então, eu espero que vocês possam fazer, que não percam essa oportunidade, pois são 30 pontos. Além disso, vocês estarão estudando para a prova também, automaticamente para a prova. Algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, né, menos de 10% de cada turma, deixou de fazer esses exercícios de fixação por ocasião do primeiro VA. Agora, a gente faz um apelo para que vocês possam, ah, para que vocês possam fazer esses exercícios, para não sair com nota baixa, né? No mínimo não sair com nota baixa e não ficar faltando também para alcançarem a média e passar para o próximo período e não ficar devendo essa disciplina aqui para nós, ok? Pois bem, os materiais, nós estamos utilizando o referencial teórico do livro de Direito Eleitoral de José Jairo Gomes. Esse trabalho que nós estamos passando, todas as respostas vocês encontrarão, todas as respostas vocês encontrarão neste livro. Basta ir no índice dele, pegar nos capítulos específicos que nós estamos trabalhando com vocês, e aí responderem as questões. Alguma coisa, talvez, vocês poderão encontrar nos slides que estão sendo disponibilizados para vocês em todas as semanas. Inclusive, estaremos disponibilizando e mostrando 2 slides na aula de hoje para vocês. Esses slides estarão postados aí estarão postados nesta semana para vocês, ok? Eu vou fazer uma retomada e fazer um link, né, na verdade, com a disciplina do sistema eleitoral na semana que vem, e depois mostrarei para vocês os slides, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde é que nós paramos para a gente trabalharmos isso daqui. Vamos identificar aqui. Sim.
Ok. Ah, vamos começar, então, falando dos sistemas eleitorais, e já falamos e fizemos uma breve introdução a respeito de sistemas eleitorais majoritários e proporcionais, que são os mais utilizados aqui no Brasil, né? Então, ah, vamos lá. Quando nós vamos escolher os nossos prefeitos, né? Quando vamos escolher nossos prefeitos, nós utilizamos um sistema majoritário. E ah, será eleito o prefeito que tiver o maior número de votos, tá? Então, em regra, é isso. O sistema majoritário serve para a gente escolher, né, chefes do Poder Executivo, e então quem será eleito será aquele que mais foi votado. Ou seja, aqui isso não tem muito segredo, para a gente, não tem muito mistério, né? Então, o único detalhe importante que nós devemos destacar no sistema majoritário é que vence a eleição quem tem mais votos, ponto, né? Mas no nosso sistema eleitoral majoritário, do tipo majoritário, é importante nós destacarmos um detalhe. Para que os candidatos possam alcançar a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% dos votos válidos, né? Ele precisa passar por esse processo todo. Então, o objetivo do sistema majoritário é sempre levar os candidatos a ganhar a eleição, desde que eles tenham pelo menos 50% dos votos válidos, né? Ah, às vezes, para alcançar esse índice, esse ponto de 50%, né, um determinado candidato ele precisará de participar duas vezes do mesmo processo eleitoral na eleição em dois turnos, né? Por quê? Porque se num primeiro turno um candidato chegar a 50% dos votos válidos, que não, ou seja, excluindo todos os votos brancos e nulos, os dois candidatos disputariam um segundo turno. E necessariamente aquele que tiver mais da metade dos votos válidos será eleito, ok? Teria alguma diferença entre o sistema para eleição dos prefeitos, dos sistemas dos governadores e dos presidentes? É? Ah, bom, para as eleições de governador e presidente, o segundo turno é inevitável e sempre, desculpa, é inevitável não, é sempre uma possibilidade. Nas eleições para prefeito, ah, essa situação que acabamos de dizer para vocês pode acontecer para a eleição de um segundo turno, desde que a cidade, tá, tenha mais de 200 mil eleitores, ok? Em 2018, né, ah, em 2016, né, nas últimas eleições, nós tivemos 57 cidades brasileiras que tiveram aí o segundo turno. Nas eleições que aconteceram o ano passado, eu ainda não tenho esses dados, né? Ainda não pesquisei ainda, mas nas eleições anteriores a essa, 57 cidades apenas tiveram eleições no segundo turno, né? Então, nesse sentido, é claro que um cidadão que tenha mais de 50% dos votos válidos ainda no primeiro turno, o segundo turno, é lógico, não precisará, não precisa acontecer. Mas, nas eleições para prefeitos, né, de municípios com menos de 200 mil eleitores, não há, não há segundo turno sob nenhuma hipótese, ok? Então, lembre-se, não há eleição, não há possibilidade de segundo turno para cidades, para eleição de prefeitos nas cidades com menos de 200 mil eleitores, em hipótese nenhuma. Nesses casos, bastaria simplesmente, né, que os votos de qualquer adversário dos votos válidos, seja 50% desses votos válidos mais um, para que ele esteja eleito para a vaga. A vantagem de ser apenas um voto a mais
A vantagem pode ser apenas, então, simplesmente um voto a mais do que o segundo colocado. Não importa, não importa. E aí ele consegue o seu mandato. No Senado, né? No Senado também é utilizado o sistema de maioria, o sistema majoritário. Então, os senadores, assim como os prefeitos nas cidades com menos de 200 mil eleitores, também são eleitos em eleições apenas de um turno. Há uma curiosidade nas eleições para senadores, né? Os senadores ocupam uma vaga no legislativos e eles não são eleitos pelo mesmo sistema dos votos dos deputados federais e vereadores. O motivo é simples: são muito menos vagas que estão sendo disputadas no Senado, né, 81 especificamente, do que para a Câmara Federal, para as câmaras, né, federais, legislativas e municipal. Só para vocês terem uma noção, em efeito de comparação, né, para exemplificarmos aqui para vocês, em cada estado pode ter aí um número, ah, pode ter um número até de 8 senadores e 70 deputados federais, né? Todos eles, lembrando que todos eles, né, dispõem de 3 senadores. Então, nas unidades federativas, cada estado poderá ter, no máximo, 3 senadores. Mas lembrando, né, que pode ter um número bem maior de deputados federais, no mínimo 8 e no máximo 70 deputados federais, tá? Outra curiosidade quanto a respeito às eleições do Senado é que as eleições do Senado, elas renovam parcialmente em 1/3 das suas cadeiras em cada pleito. No outro pleito seguinte, renova-se 2/3 seguintes, 2/3 das cadeiras no Senado Federal. Ou seja, em uma eleição no Estado, né, em uma eleição para o Senado, elege-se apenas um senador. E na outra eleição, elege-se 2 senadores, né? Essa renovação parcial, ela é possível porque o mandato dos senadores é mais longo, são 8 anos, ao invés de 4 para todos os demais senadores, né? Como nós começamos a trabalhar com vocês na aula passada, né? A parte mais complicada do sistema eleitoral brasileiro é a forma como se elegem os deputados federais e senadores, bem como os vereadores também, pois todos eles, deputados federais, estaduais e vereadores, eles são eleitos pelo sistema proporcional. E o sistema proporcional, muitas vezes, ele parece até incompreensível, né? Parece que não há uma explicação plausível para explicar este acontecimento da proporcionalidade deste sistema, tá ok? Tentaremos, então, estar aqui falando com vocês e tentando esclarecer algo a respeito do sistema do sistema proporcional, né? Bom, a primeira pergunta que surge é por que um sistema proporcional? Por que um sistema proporcional e não se utilizar um sistema majoritário, já que é um sistema mais descomplicado, né? Bom, é porque o próprio sistema proporcional é um sistema que destina aos partidos políticos e às coligações uma quantidade de vagas proporcionais às suas votações. Ou seja, né, é um sistema que considera os votos conquistados por cada partido ou coligação. Isto para que seja respeitada a representatividade de cada estado, ok? Então, para isso é feito um seguinte processo, né? Primeiro, a Justiça Eleitoral vai somar todos os votos válidos que não sejam brancos, né, nulos da eleição para deputado, e dividirá o número de vagas disponíveis em dada eleição. Com essa divisão, é feito aí
um quociente eleitoral. Quer dizer, os votos válidos divide-se aí para as vagas disponíveis. E aí nós alcançamos os quocientes eleitoral, né? A quociente eleitoral. A partir deste quociente eleitoral, nós temos que procurar depois o quociente partidário. O quociente partidário é o que definirá qual o número de cadeiras que cada partido deverá ter no Congresso, em cada Congresso, né? Em cada Câmara dos Deputados ou na própria Assembleia Legislativa, tá? Ah, cada vez que um partido político ele vai alcançando um quociente eleitoral, ele garante uma vaga. Então, vamos pensar que um partido, em determinada eleição, em determinada região, precise lá de 15 mil votos para eleger um candidato, à medida em que os candidatos, dentro das coligações, vão alcançando esses 15 mil votos, ele vai garantindo uma vaga ali na Câmara dos Deputados ou Assembleia Legislativa, né? Ok? Ah, é, ok. Deixa eu mostrar aqui esse slide para vocês. Dele aqui. Opa, esse slide aqui, nós já estamos trabalhando com ele com vocês na aula passada. Aula passada nós já trabalhamos e fizemos um link com a retomada dos direitos políticos e os partidos políticos também, né? Falamos com vocês e definimos um conjunto, o sistema eleitoral como um conjunto de regras e procedimentos, né? Por meio do qual se elege para escolher os representantes do povo, tá? Seja ele para as eleições no executivo ou no legislativo, ok? E aí nós lembramos para vocês os critérios, né, de um sistema eleitoral democrático. Ele pode ser por meio do voto majoritário ou proporcional, né, com o objetivo de garantir a livre participação e competição. Quanto maior forem essas partes para um processo democrático, mais amplo será este sistema eleitoral, ok? O objetivo da eleição é que ela seja sempre livre e competitiva, né? Que haja essa competição, uma competição saudável, né? Parecendo um jogador de futebol que fala isso, né? Uma competição saudável em relação aos candidatos, né? Que a eleição ela possa ser livres, né? No sentido de garantir uma liberdade de oportunidade para todas as pessoas, né? E as eleições precisam ser também por voto secreto, tá bom? Para que haja total transparência dentro do sistema. Já trabalhamos isso aqui com vocês, trabalhamos esses conceitos fundamentais. Não esqueçam de relembrar esses conceitos, né? O que são o sufrágio, né? O que são o sufrágio, o que significa a capacidade eleitoral. Quando nós dizemos que um cidadão tem uma capacidade eleitoral, ele tem a capacidade de votar e ser votado. Falamos com vocês já o alistamento eleitoral, o voto, né? E aí ficou uma discussão mais para frente. Lá em revisões a gente trabalha isso de novo com vocês, se voto é um direito, um dever, né? As formas como eles acontecem. E aí o que nós falamos também na aula passada, então, e agora também, onde nós estamos retomando. Então, nós temos um sistema majoritário. Esse sistema, o que é um sistema majoritário? É a eleição, que é o tipo de eleição, é o sistema eleitoral, que quem vence o pleito eleitoral
para determinados cargos específicos é aquele que tem a maioria absoluta dos votos, né? A maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% mais um. A maioria absoluta dos votos válidos, tá? Ou seja, não se conta votos brancos e nulos. A eleição majoritária, então, ela é feita para presidente do país, para governador e prefeito, e no poder legislativo ele é feito para os senadores, né? Como nós já falamos, no Senado Federal, os senadores são eleitos para 8 anos, e em cada eleição elege-se, renova-se, no primeiro momento, 1/3 do Senado Federal, quando um senador é eleito pelo Estado, e 2/3 é renovado no segundo momento, quando dois senadores de cada estado, eles são eleitos, né? Nas eleições majoritárias, elas só acontecem para eleição de governador e prefeito, né? Ah, para governador e prefeito em cidades acima de 200 mil habitantes. As eleições majoritárias para prefeitos é só para cidades que têm ah, as eleições majoritárias, né? Em um único turno só acontecem, tá? Para cidades com menos de 200 mil eleitores. E aí nós temos um sistema proporcional. Sistema proporcional é um sistema de representação, né, da sociedade de forma proporcional à população de cada estado. Ou seja, o cidadão ele vota proporcionalmente aos candidatos de determinado partido político, tá? E esses partidos políticos, na medida em que vai alcançando o quociente eleitoral, este quociente eleitoral, eles vão recebendo uma cadeira, eles vão recebendo, eles vão preenchendo uma vaga ali. E aí, como é que esse coeficiente eleitoral, como ele é trabalhado, né? Então, pega-se o total dos votos válidos, divide-se pelas cadeiras disputadas, né? E aí nós temos um quociente eleitoral. E como é que a gente descobre aí os representantes por partido político, né? Pega-se o total dos votos recebidos em determinada eleição pelos partidos políticos, e aí divide-se pelo número deste coeficiente eleitoral, ok? Aqui, tá? Quociente eleitoral é a soma de todos os votos válidos dentro de cada eleição, é, dado para determinados partidos políticos e seus candidatos, e aí divide-se pelo número de cadeiras a preencher, obtendo-se o coeficiente eleitoral, como falamos para vocês, né? Quociente eleitoral, então, é o quê? É um número mínimo de votos que um partido deve ter para eleger um candidato. Quociente eleitoral é o quê? É um número, não esqueçam isso, né? É um número mínimo de votos que um partido deve obter para eleger os seus candidatos. Depois de feito isso, dentro do sistema proporcional, como nós já falamos, tem que procurar alcançar aí um quociente partidário. Ou seja, após a obtenção do voto de legenda, né, depois, cada partido faz uma coligação partidária, né, e aí ele cria uma determinada legenda. E existe o coeficiente eleitoral, este coeficiente eleitoral é dividido pelos votos proporcionais que em cada eleição recebe um partido político. E aí divide-se o coeficiente eleitoral, tá? Para atingir o coeficiente partidário. O coeficiente partidário determina qual a quantidade que cada partido político ou coligação terá de cadeiras
nas Assembleias Legislativas ou no Congresso Nacional. Ok? Deu slide. Bom, esse sistema, né? É, 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 esse sistema, esses são os dois sistemas mais utilizados, mais conhecidos e muito utilizados. Mas ele não é o único sistema, tá? Nós gostaríamos de deixar bem claro com vocês, pois existem outros sistemas. Dentre eles, nós vamos enumerar rapidamente aqui com vocês, porque entre esses sistemas, provavelmente, talvez não para essa próxima eleição, mas para a eleição de 2024, né, poderá já ser aplicada algum outro sistema eleitoral. Haja visto que nós estamos aí discutindo e provavelmente nós vamos ter muitas mudanças ainda na reforma político, na reforma eleitoral que está acontecendo, né? E estão debatendo, tá? Bom, nós já falamos para vocês, né, como é que acontecem as eleições majoritárias e como acontecem as eleições proporcionais, ok? Mas existem outros 3 modelos que são muito parecidos, a partir do próprio nome, né? A partir do próprio nome, mas nas características desses sistemas, nós notamos que esses sistemas são muito parecidos, né? Bom, então nós temos o sistema distrital, o distrital misto e o distritão, como é conhecido, tá? Então, no sistema distrital, os candidatos ao legislativos, que são eles, os vereadores, os deputados, os senadores, eles seriam eleitos pela maioria simples do voto, tá? Como praticamente acontece nas eleições para o executivo, ok? Vamos dar um exemplo para vocês, tá? Vamos dar um exemplo para vocês. Vamos pensar numa eleição municipal. Nela, né, o município passa a ser dividido em uma quantidade específica de distrito, e cada distrito teria o direito de eleger um representante para ocupar uma das cadeiras para as câmaras de vereador, né? Então, o eleitor poderia votar apenas no candidato do seu distrito, né? Ah, entenderam? Né? Então, nesse sistema distrital, vamos pensar como um exemplo, uma eleição dentro de uma cidade, se divide ele em diversos distritos eleitorais, e em cada distrito que você faz parte, tá? Que você faz parte, você tem que votar naquele candidato especificamente do distrito, e vencerá aquele candidato, né? Aquele candidato que tem mais votos. Se assemelha muito, então, a um sistema majoritário. E aí nós temos um sistema distrital misto, né? O sistema distrital misto, ele é uma variação do próprio sistema distrital, e ele ocorre da mistura do sistema que nós temos proporcional com o sistema distrital. Vamos pensar novamente na eleição municipal, já que nós utilizamos aí como um exemplo anterior. Então, numa eleição municipal, né, metade das cadeiras dos vereadores seriam ocupadas pelo sistema distrital, tá? Ah, ah,
Então, quem ocuparia essas cadeiras seriam simplesmente os candidatos que obtiveram a maioria simples dos votos em cada eleição. Este é ponto, né? Então, como nós falamos, o município iria ser dividido em distritos, né? Ah, quantos distritos que seriam? Seriam em número das cadeiras disponíveis a cada assembleia, né? Então, digamos, em Anápolis nós temos 21 vereadores, e Anápolis, se tomássemos como exemplo, seria um distrito dividido em 21 áreas específicas, né? E no sistema distrital, a pessoa mais votada, ela seria eleita em cada a pessoa mais votada em cada distrito seria eleito, e quem recebeu a maioria desses votos, eles iriam participar, eles seriam eleitos automaticamente para a Câmara Legislativa. E a outra metade? A outra metade, os representantes seriam eleitos pelo sistema proporcional, tá? Sistema proporcional. Nesse caso, o distrito seria um único, o município, melhor dizendo, seria um único distrito, né? Seria um único distrito. E aí, então, utilizaria-se dos mesmos critérios para calcular aí o coeficiente eleitoral e depois o coeficiente partidário, tá? E metade, então, das pessoas que seriam eleitos para as assembleias legislativas ou para as câmaras dos deputados, né, poderiam seguir também, e poderiam ser por meio do sistema distrital misto, ok? É, é, E aí nós temos o último sistema, que é o sistema chamado de distritão, né? Esse sistema chamado de distritão é um sistema que foi já aprovado, inclusive, pela Comissão Especial de Reforma, da Reforma Política, né, na Câmara dos Deputados. E é um sistema que tem gerado muita polêmica, né? Nessa discussão, a gente nem sabe se ainda vai realmente ser aprovado nesta reforma. Mas no sistema distritão, o próprio nome já diz, haveria um grande distrito onde os candidatos mais votados ganham as eleições. Qual seria a diferença, então, do distritão para o sistema atual? Funcionaria mais ou menos assim, né? As eleições hoje são vencidas pelos candidatos que mais são votados dentro do partido ou da própria coligação, né? No distrital, não existe mais esse sistema. Quem irá vencer a eleição é aquele que for mais votado entre todos os candidatos do município. Era como se fosse uma corrida literalmente eleitoral, onde venceria quem chegasse primeiro, né? Existe um sistema eleitoral melhor do que o outro? Existem um melhor modelo, né? Essa não é a resposta correta, ainda mais a gente tratando dessa realidade, né? Existem, sim, argumentos contra e a favor de cada um desses sistemas, ok? Por exemplo, no slide que está aí postado para vocês, nesse slide que está postado para vocês, nós temos aí estes argumentos aí para debater essa realidade. Então, nós temos, no momento atual que utilizamos o sistema majoritário e o sistema eleitoral, nós temos alguns argumentos a favor. Dentre eles, o sistema proporcional permite os votos em legenda, quando o eleitor não quis ou conseguiu escolher o seu candidato, mas se identifica com os princípios de determinado partido político, né? Então, a favor aí desse sistema de proporcional de votos, como nós já falamos, esse sistema não é não é o sistema de votos exclusivamente ao indivíduo, ao candidato,
mas ele é um sistema proporcional ao indivíduo, mas que é representado, que esse indivíduo representa um determinado ah, partido político. Isso é um ponto certamente positivo, pois a grande discussão, uma das grandes discussões que tem sido levantada e levado em conta nos nossos dias é a questão da ideologização dos partidos políticos, né? Na prática, tem que haver uma ideologia predominante dentro dos partidos políticos ou nos grupos de partidos políticos afins que se unem e formam uma determinada legenda. Então, nesse sentido, é muito bom um determinado eleitor procurar um determinado partido, votando, mas votando com consciência e uma identificação com relação ao partido político, ok? Outro argumento favorável é o sistema proporcional, que permite a pluralidade de partidos políticos e ideias, com a participação dos partidos pequenos nas eleições, e a inserção de pautas minoritárias que podem ficar de fora dos sistemas distritais, né? Então, nós já falamos com vocês, nosso sistema é plural, nosso sistema é baseado nos partidos políticos e nas ideias, né? Então, e, no sistema proporcional, é óbvio que quem vence as eleições são sempre, ou na maioria das vezes, os partidos maiores, né? São sempre os partidos maiores. Raramente os partidos menores, eles conseguem fazer alianças tal de modo que eles possam captar uma quantidade de maiores de eleitores votando nos candidatos específicos. Então, esse sistema ele tem esse ponto positivo, porque permite que partidos chamados partidos nanicos, né, partidos pequenos, que eles tenham condições de expressar a sua realidade e que eles tenham condições de expressar a sua própria ideologia e buscar e debater e lutar por temas minoritários, né? Temas minoritários que chamam muita atenção dentro do mercado, vamos chamar assim, eleitoral. Tá? Argumentos contra esse sistema. O atual sistema permite a existência de puxadores de votos. Isso é, um candidato que, ao ser eleito com uma votação expressiva, acaba elegendo também outros candidatos que obtiveram menos, né? Então, muitos partidos políticos, eles chamam pessoas para concorrer dentro de determinado pleito específicos, né? Candidatos ou caricaturas ou figuras que são carismáticos, principalmente, né? Pessoas que chamam atenção, pessoas que são determinados referenciais teóricos. Então, essas pessoas são chamados de puxadores de votos, né? Nas últimas eleições eleitorais, nós tivemos muitos puxadores de votos, né? E isso é muito ruim, né? Porque alguns desses puxadores de votos, são figuras carismáticas, mas eles acabam puxando outros votos de determinados partidos políticos ou coligações e que praticamente eles não têm uma determinada representação política da sua região, daqueles que estão votando na sua região ou mesmo estado. Vamos pensar, por exemplo, num puxador, né, num grande puxador de votos, o Tiririca, né, o palhaço Tiririca. Ele saiu candidato aos partidos políticos porque ele tinha, a um determinado partido político, porque ele tinha carisma, e as pessoas procuravam ele, né, e muitos votaram nele. Então, ele quebrou o recorde como para eleição a deputado federal, né? E esse recorde, a quantidade obtida de votos por ele foi astronômica. E a quantidade de votos que ele recebeu foi muito superior
ao próprio código eleitoral, ao quociente eleitoral estabelecido pelo partido político na época. E aí ele, por meio dos votos de legenda, ele conseguiu levar aí uma série de outros deputados, de outras pessoas, dentro da própria legenda, para saírem candidatos, para saírem e se tornarem pessoas representantes do povo, né? Isso aconteceu com o Palhaço Tiririca, aconteceu com o Enéas, acho que uns 20 anos atrás, que foi candidato aí a deputado federal, recebeu na época 500 mil votos e levou muitas pessoas aí a trabalhar, a receberem votos. Outro argumento contrário é que o sistema proporcional é um sistema muito complexo. Se adotarmos um sistema mais simples, os brasileiros conseguirão entender melhor o funcionamento do sistema eleitoral, o que pode melhorar a participação política, né? Então, segundo alguns doutrinadores, a ideia de que este sistema é tão complexo, que é o sistema proporcional brasileiro, ele afasta em certa medida, os eleitores da discussão política, da participação ativa nos processos eleitorais, justamente porque os eleitores não conseguem entender como é que é o funcionamento e não têm a noção exata destes, e não têm a noção exata destes, não tem a noção exata destes dessas alianças que são feitas aí, e não consegue entender muito bem. Então, esse é outro argumento contra, ok? No sistema distrital, nós temos um argumento favorável, né? Dois argumentos favoráveis. Ao delimitar os candidatos por distritos, o sistema permite uma maior proximidade com os eleitores, dos eleitores com os candidatos, tornando mais fácil que o eleitor conheça suas propostas de campanha. Então, digamos que, por exemplo, um candidato, né, ele existem, por exemplo, vamos pensar num bairro, né, com um alto poder aquisitivo, que seria ali a região do Jundiaí. Então, ali no Jundiaí, devido ao poder aquisitivo bem alto, muitos candidatos, né, nascem ali e saem a um determinado concorrendo a um determinado posto político, né? Mas existem outros tantos bairros, né, que nunca teve e não tem nenhum representante político nas eleições. Então, para favorecer este contato, para favorecer de maneira mais dinâmica e melhor, né, a, essa dinâmica toda, é importante que as pessoas têm uma certa proximidade os seus eleitores, ou e vice-versa, os eleitores com seus candidatos. É mesmo? Tá? Isso garante a proximidade. Isso é importante. A gente, às vezes, fica relativizando, pensando que não é, mas se nós pararmos para prestar atenção, e se eu perguntar aqui para vocês, você sabe em quem que você votou, seu candidato antigo, em quem que você votou? Né? É complicado, né? Muito complicado. Por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos nem mesmo o candidato que nós votamos, de qual partido que ele é, nós não sabemos, nós não sabemos quais foram as propostas ou quais são as propostas dele, e assim por diante, né? Outro argumento favorável a respeito do sistema distrital é a questão do fim do efeito cascata, né, dos puxadores de voto, ou do próprio efeito Tiririca, como nós já falamos, né? Essas pessoas, e como o Palhaço Tiririca, são pessoas que ajudam a eleger determinados candidatos mais votados. E isso no sistema distrital não seria muito bem assim. Por quê? Porque, digamos que tem um distrito A que tem 50 mil eleitores, mas o distrito B, ele tem 20 mil eleitores. Então, teoricamente, aquele candidato ali do distrito A pode receber muito mais votos do que algum candidato vencedor
no distrito B. Mas isso não tem importância, porque a regra é se escolher um determinado candidato por cada distrito, por cada região, ok? Gosto muito desse sistema. Isso é uma opinião minha, tá? Argumentos contrários. O sistema distrital pode favorecer o clientelismo eleitoral, já que os políticos, ao serem eleitos, passarão a se preocupar igualmente só com seus distritos. Isso sim, realmente pode acontecer. E nada mais natural do que aquele que foi eleito por determinado distrito, ele se preocupe com o seu distrito. Ele está ali para ser um representante, um representante especificamente deste distrito ali, né? Então, não vejo muito problema com respeito a isso. Agora, na minha opinião, a questão do clientelismo eleitoral, isso é notório, isso acontece, isso é uma realidade, né? Isso é uma realidade certa, isso acontece muito nos nossos. Pensem, por exemplo, um líder de bairro, né? Ele pode se tornar um chefe, um cacique, um cacique ali daquele distrito, né? E ele pode mandar, e ele pode ter uma influência muito grande a respeito disso. Isso aí é um fato, isso é uma realidade. Outro ponto, que é outro argumento contrário, né, desfavorável ao sistema distrital, é o sistema, que neste sistema, ao dividir os territórios em distrito, o sistema prejudica os candidatos com pautas minoritárias, cujos votos são difusos e não concentrados em uma única região. E este é um grande problema, né? Às vezes, em determinadas regiões, isso é um problema? Não, isso pode ser um problema. Por quê? Porque ao se dividir cada região em diversos distritos, existem alguns distritos que, por exemplo, podem ser mais conservadores e outros podem ser mais liberais, e se for discutir determinadas propostas minoritárias, né, como racismo, obesidade, idade, né, às vezes alguns desses temas eles são importantes para determinados grupos, mas desprezado por outros. Então isso pode acontecer aí um reducionismo dos candidatos e das próprias causas minoritárias, ok? Nós temos aí o sistema distrital, misto, tá? O sistema distrital misto é uma mistura do próprio distritão e do distrito, né? Do voto distrital. Como é que funciona isso? Argumentos favoráveis, né? A mistura de votos da maioria e de votos proporcionais consegue atender os interesses regionais e da população. Então, se divide aí em um distrito maior. Esse distrito maior aí vai ter um processo eleitoral, se contará os votos, e aí nós teremos a separação desses votos proporcionais ou de maioria, ok? Então, são votos majoritários e são pontos positivos aí a se destacar nessa realidade. O distrital misto possui vantagens que outros sistemas, como o proporcional e o distrital, não têm. Ao mesmo tempo que permite uma maior aproximação do eleitor com os candidatos, também permite o voto por ideologia e por pautas minoritárias, ok? Argumentos contras. Se um dos argumentos para o fim do sistema proporcional é que ele é muito complexo e dificulta o entendimento do eleitor, o próprio sistema misto é apontado como mais difícil de compreensão, tá? Então, eu sei que alguns de vocês falam, nossa, mas na prática, como é que isso funciona? Realmente tem essa dificuldade, pois ele é muito complexo para se estabelecer os critérios específicos, ok?
de uma maneira que a população não está vislumbrando ou não tem um amplo sentido desta realidade. Argumentos contras. Se um dos argumentos, já falamos, a implantação do voto distrital misto tem sido apontada como uma transição para o parlamentarismo, um modelo rejeitado pela oposição brasileira em um plebiscito, como nós já estudamos com vocês, em 1993, né? Então, o voto do distrital misto é um voto que acontece muito, muito mesmo em relação para a escolha dos deputados nos sistemas parlamentaristas, ok? E aí, nesse slide, né, nós temos aí os slides dos partidos políticos, a plataforma da reforma política, e nós vamos tratar isso aqui em outra ocasião, ok? Esse slide aqui estará postado, já está postado para vocês, tá bom? Opa, apaguei aqui sem querer. Deixa eu ver o que mais que nós podemos trabalhar aqui. A gente poderia destacar aqui a questão do efeito tiririca, né? Que é o efeito dos puxadores de voto que nós estamos discutindo aqui. Essa questão do efeito tiririca, né, é uma das distorções mais conhecida nesse sistema que nós temos de lista aberta, né, que é o sistema de puxador dos votos. Aliás, quando nós somos apresentados aos candidatos, né, esses candidatos, eles são mostrados, eles aparecem a nós dentro de uma lista grande, né, grande, e essa lista é aberta para os candidatos, chamado de aberta, ela não é fechada, você não precisa votar exclusivamente neste candidato, né, em determinado candidato. Você pode escolher outro que fora do próprio partido político, né. Bom, mas voltando aí à questão dos puxadores de voto, ou do voto do Tiririca, né, o efeito Tiririca, né, gostaríamos de destacar com vocês o seguinte, que em determinados casos excepcionais, um candidato ele pode alcançar uma votação tão expressiva, e essa votação expressiva, com a quantidade enorme de votos recebidos, pode ajudar outros colegas de partidos e da própria coligação a se eleger, né? Para isso aí, a votação do candidato precisa superar com folga aquilo que nós chamamos de quociente eleitoral, que já trabalhamos com vocês. E aí surge uma das consequências é que os próprios candidatos com votação extraordinária, né, esses candidatos com votação acima da média, eles podem puxar colegas, né, que também são candidatos e concorrentes, mas com votações menores, e candidatos, inclusive, de outros partidos, para se tornarem determinados representantes do povo. Parece ser um sistema aí bastante injusto, né? E, como nós já falamos, este foi um caso de um deputado federal eleito, né, que era o Palhaço Tiririca, e ele foi eleito pela primeira vez em 2010, né? Naquela época ele conseguiu mais de 1.300.000 votos. O quociente eleitoral do estado de São Paulo naquela época era pouco mais de 304 mil votos, ou seja, ele praticamente conseguiu eleger quanto, hein? Pelo menos mais quatro candidatos, né? Pelo menos mais quatro candidatos, né? Como é que a gente sabe desse quociente eleitoral? É um número de 1.300.000 dividido por 304 mil. Isso depois de ter discutido aí e conseguido encontrar o quociente eleitoral e o próprio quociente partidário, né? Então,
Ele conseguiu, na época, eleger mais 3 deputados federais, com folga, e, entre aspas, sobraram aí quase que mais de meia vaga, vamos dizer assim, para um outro candidato. Haja visto que os votos puxaram, foram para o quarto candidato com maior representatividade, ou com maior votação, né? E esta votação do Tiririca, né? Esta votação do Tiririca, ah, ah, na verdade, essa supervotação do palhaço Tiririca, né? Conseguiu ainda depois eleger mais 2 candidatos. Além de um candidato eleger um quarto candidato no mesmo partido político, ele conseguiu eleger, devido ao seu quociente partidário, mais 2 deputados, né? Mais 2 deputados, por outro partido, mas que fazia parte da aliança política, ok? Então, o efeito Tiririca é um dos grandes motivos dentro do sistema proporcional que é criticado, né? E porque existem outros sistemas alternativos que também são sugeridos e que são utilizados em outras partes do mundo. No entanto, né, ainda precisa de uma regulamentação e precisa se resolver essa questão, ok? Uma outra, falando-se dentro do sistema eleitoral, gostaríamos de falar com vocês a respeito de um outro detalhe, que é a questão do sistema, que é a questão do voto em legenda, já que nós estamos falando em sistema proporcional, né? Então, nós gostaríamos de chamar a atenção para os votos em determinados candidatos dentro de determinados partidos políticos, que é chamado, né, de votos de legenda, que são chamados de votos dados diretamente ao partido político, sem necessidade específica de enumerar ou escolher um candidato. Então, em várias eleições, o eleitor pode ir lá e votar simplesmente no partido político. Este número, isso é chamado de voto de legenda, e este voto vai para o partido político, né? Então, alguém vota 13, vota 17, vota 45 e assim por diante, né? Então, o voto em legenda, muitas vezes, ele pode ser interpretado como uma demonstração de confiança do eleitor no partido político, tá? Era como se o eleitor dissesse assim: eu quero uma vaga que pertence ao partido da minha preferência, PT, PSL, DEM, seja lá o que for, né? Independentemente de qual candidato seja, mas desde que ele faça parte deste partido político especificamente, né? Bom, a maior parte dos partidos fazem coligações nas eleições proporcionais. E aí é possível, né, que um voto em legenda signifique a eleição de um candidato de um outro partido, tá? Por quê? Porque muitas vezes aquela coligação partidária não alcançou o quociente eleitoral, mas a soma das alianças políticas possibilita aí a eleição de um candidato de outro partido político. Isso é um problema que pode acontecer, ok? É, é, Foi aprovado agora, né? Foi aprovado agora, nessa mini reforma política, que ainda não terminou, lá no Senado Federal, o fim das coligações nas eleições proporcionais para 2020, né? Aliás, foi aprovado para 2020, mas para as eleições agora, de 2022, elas vão acontecer. Outra questão que nós queríamos destacar aqui com vocês, né, é a questão dos votos brancos e votos nulos. Votos brancos e votos nulos faz alguma diferença, né? Fazem alguma diferença dentro do processo eleitoral?
Bem, pode-se dizer que sim. Mesmo que inválidos, os votos brancos e nulos, eles interferem nas eleições. Mas qual o sentido dessa interferência? É uma interferência que nós chamamos de interferência indiretas. Por quê? Porque, como os votos são inválidos, os votos brancos e nulos, eles diminuem literalmente o total de votos válidos. Ah, ou seja, o número de votos é que serão um, é o universo de votos que serão realmente considerados na contagem final dos votos válidos. Quer dizer, não os brancos e nulos. Estes votos diminuirão os votos válidos e é a partir daí que acontecerá a influência, que nós chamamos de influência direta dos votos brancos e nulos. Ok? Isso favorece alguém? Sim, favorece aquele candidato que é o mais votado, especialmente aquele candidato que foi mais votado nos 2 turnos. Qual o motivo disso? O motivo é simples, né? Com menos votos válidos, fica muito mais fácil o sujeito alcançar 50% dos votos necessários para ganhar uma eleição. Vamos pensar num exemplo, só para vocês terem uma noção, né? Um exemplo de um município que tem 10 mil votos válidos. Então, um candidato que recebeu mais votos, digamos que teve 4.600 votos, né? Ou seja, ele conseguiu aí 46% dos votos válidos, né? Ah, e isso no segundo turno, e isso num país, e isso nas cidades que tem mais de 200 mil eleitores, né? O que significa? Significa o segundo turno. Agora, vamos supor que desses 10 mil votos, né? É, mil foram nulos. Vamos fazer essa conta? 1.000 foram nulos, sobrou 9.000, né? Então, o universo de votos válidos cai para 9.000. Aí, o mesmo candidato com 4.600 votos, né, que nós acabamos de citar ele agora, ele vai garantir uma eleição sem precisar, literalmente, de um segundo turno, porque 4.600 votos é mais do que 50% de 9.000. Então, ele precisaria de 4.500 votos. Aí, no caso, ele recebeu 4.600 votos. Nessa mesma lógica, ela serve para as eleições para vereador. O cálculo é um pouco mais complicado, mais difícil, mas o cálculo ocorre, o cálculo para acontecer para essas definições das eleições para vereador, depende muito do quociente eleitoral. Então, esse quociente, ele representa uma certa proporcionalidade de votos válidos. E o partido, para conseguir eleger os seus candidatos, ele precisa possuir aí uma quantidade de votos maior ou igual a esse quociente eleitoral, como nós já falamos com vocês. Sendo assim, os votos brancos e nulos também interferirão, né, indiretamente, pois eles diminuem o próprio coeficiente eleitoral. E aí facilita a conquista das vagas para os partidos políticos, né? Vamos lá. Vamos utilizar, para explicar, vamos utilizar o mesmo exemplo que falamos há pouco instante. Vamos pensar, então, num município com 10 mil eleitores, né? Vamos pensar que todos votaram e todos votaram e votaram corretamente, então nós temos 10 mil eleitores de votos válidos. Neste caso, para que um vereador ele seja eleito, seu partido precisaria atingir o quociente eleitoral, como já falamos com vocês. Vamos supor que exista 10 cadeiras na Câmara de Vereador, nessa determinada cidade. Qual que é o quociente eleitoral? 10 mil dividido por 10 cadeiras, cada candidato precisaria alcançar 1.000 votos, né? 1.000 votos para, literalmente, se tornar um vereador.
haja visto que ele poderia se tornar um vereador com maior quantidade de votos. Ah, agora, vamos supor que nesta mesma eleição ocorreram 1.000 votos em brancos e nulos. Então, os votos válidos serão 9.000. 9.000 dividido por 10, cada pessoa terá, então, que encontrar ou conseguir 900 votos. Lembram-se que nós dissemos aqui para vocês que, de acordo com esse exemplo que estamos falando, na cidade com 10.000 votos válidos, o quociente eleitoral deveria ser 1.000 cadeiras. Aqui, neste caso que nós estamos falando, o quociente eleitoral diz que cada candidato deveria precisar de 900 votos, ok? Ok, beleza. Nós não vamos prolongar, eu estava pensando aqui da gente fazer um outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo e disponibilizar para vocês, né? Falando sobre sistema eleitoral. Ah, ao invés de utilizar esse vídeo aqui falando sobre o outro tema, que é a propaganda eleitoral. Então, nós vamos especificamente trabalhar aqui agora este vídeo, vamos encerrar ele e estaremos disponibilizando outro vídeo a respeito da propaganda eleitoral para vocês. Os slides já estão disponíveis e lembrando, tá? Estaremos postando uma tarefa para vocês, ok? Pois bem, vamos parar por aqui, encerrar a nosso tema da nossa aula de hoje, tá ok? Estará, então, colocada para vocês na aula de amanhã, no nosso feriado, ok? Então, interrompendo a gravação aqui, agradeço a participação de todos, tá? E a oitiva aqui também. Muito obrigado.